eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, turminha! Sejam bem-vindas todas as crianças, não só da salinha Josué. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa lição de hoje. Mas antes, vamos pedir ao Papai do Céu para nos abençoar? Feche seus olhinhos. Querido Deus, te pedimos que abençoe o estudo dessa lição, que possamos aprender e praticar o que a Tua Palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Turma Josué, semana passada a professora Midian ensinou para vocês um pouquinho como nós devemos guardar a lei de Deus no nosso coração. Essa revista está dando muitas dicas de como podemos viver para agradar a Deus. E nessa lição, nós vimos que o povo de Israel andava fazendo coisas que estavam entristecendo o coração de Deus. Até ídolos eles estavam criando para adorar. E nós sabemos que Deus é o único Deus que nós devemos adorar. Ele é o único Deus digno de louvor e de adoração. Por isso, Deus fez um conjunto de leis, de normas, um guia para que aquelas pessoas compreendessem a forma digna de viver, uma forma de agradar a Deus no seu proceder todo dia. Foi então que Deus entregou a Moisés, que era o líder do povo de Israel, os 10 mandamentos. E por que então que Deus nos deu as suas leis através dos 10 mandamentos? Porque Ele queria, olha só, mostrar o seu amor por nós. Sim, Deus nos ama e Ele quer que nós vivamos de maneira correta. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição. A nossa lição é Nosso Único Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Primeira pergunta. Onde estão escritos os 10 mandamentos? Aqui na Palavra de Deus, no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos entender melhor quais são os mandamentos, as formas que Deus nos orientou para viver de forma digna. E qual é o primeiro mandamento? Vou dar uma pista, hein? Está lá em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Lembra que nós conversamos um pouco que as pessoas estavam usando símbolos, ídolos falsos para adoração? E Deus está orientando que só Ele é digno de adoração, que nós não devemos ter outros deuses, adorar a nenhum outro, porque só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? O que eu devo fazer para não ter outros deuses? Eu preciso conhecer o meu Deus, estudar a palavra, honrar, obedecer o que está escrito nela. Assim, eu vou estar honrando e obedecendo ao meu Deus. E olha aí esse rapazinho aí, pesquisando na Bíblia, procurando entender quem é esse Deus que nós devemos seguir, quantas maravilhas que Ele realizou por intermédio de tantos profetas e através de Jesus para nos abençoar. A palavra de Deus, a oração são instrumentos muito importantes para a gente conhecer a Deus. Bom, lembra do mapa que eu acabei de mostrar? Nós vimos aí que tanto no Egito, na Síria e na Babilônia, as pessoas acreditavam que deveriam adorar todas as coisas, adorar o sol, a terra, a água, animais e muitos outros. Mas entendemos e aprendemos que só existe um Deus, o único Deus que nós devemos adorar, é o nosso Deus. E olhem só,
A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que obedeceram à vontade de Deus e também pessoas que desobedeceram esse importante mandamento. Um exemplo disso é o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi um rei idólatra, e ele perseguiu muitas pessoas que adoravam o nosso Deus. Ele queria que as pessoas se prostrassem diante de postes de ídolos falsos. E a sua mulher, Jezabel, era uma mulher cruel. Ela perseguia os profetas, inclusive o profeta Elias, que nós conhecemos bem. Ele precisou fugir para que ele não fosse pego nem condenado por Jezabel. Lembra da história em que Elias se encontrou com os profetas de Baal e ele lançou um desafio para aquelas centenas de homens que estavam ali? Eles fizeram um altar e Elias então falou: clamem ao seu Deus, vamos ver se ele é verdadeiro, vamos ver se ele te escuta. E aí aqueles homens todos se reuniram em volta do altar e clamaram, chamaram Baal: venha Baal, faça esse altar queimar, mostre o seu poder. E Baal, olha só, que era um Deus que muitos dedicavam seus filhos, as suas crianças a eles, não era um Deus verdadeiro. Ele não ouviu o clamor daquelas pessoas que até se rasgaram e se feriram tentando chamar a atenção de um Deus falso. E até Elias falou: grita mais alto, vai ver que ele está dormindo e não está escutando vocês. Mas na verdade, Elias sabia que ele era apenas um ídolo, que nada poderia fazer por aqueles homens. E eles passaram o dia inteiro clamando. Quando chegou a vez do profeta Elias, ele falou: coloquem água aqui em volta do altar. Ele dificultou, molhou o holocausto, tudo que estava ali. E orou ao Senhor, pediu ao Senhor que enviasse fogo do céu, e aquele altar queimou na mesma hora, mostrando o poder do nosso Deus, o único Deus que nós devemos adorar. Então aí a gente viu, voltando, o rei Acabe não foi um exemplo que nós devemos seguir, porque ele era idólatra e obrigava as pessoas a praticarem a idolatria juntamente com a sua esposa. Mas também temos muitos exemplos lindos a seguir, como o de Daniel, que decidiu que não se contaminaria com as coisas que não eram de Deus. E Daniel orava a Deus, buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Tanto que em situações muito difíceis, como lá na cova do leão, Deus ouviu a sua prece e fechou a boca dos leões, livrando ele da morte. Tantos outros exemplos nós conhecemos de como Deus interviu poderosamente. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro que nós devemos adoração. O que Acabe rejeitou e o que Daniel entendeu e obedeceu foi que o nosso Deus é o único Deus. Vamos ver quem aprendeu então o versículo da nossa lição de hoje? Está lá em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Grave isso muito bem aí na sua cabecinha e entenda a importância deste mandamento. A primeira coisa que os hebreus precisavam entender é que só existia um único Deus. Vocês lembram que eles viviam no Egito? E lá no Egito eles tinham uma infinidade de deuses que os egípcios idolatravam. E aquilo, de certa forma, contaminou o povo. Olha só, eles estavam no Egito, saíram de lá, caminharam até o Monte Sinai, chegaram aqui, foi quando Deus deu os mandamentos a eles. Olhem só, o destino deles era esse aqui, a terra de Canaã. Observem aqui neste mapa quantos povos existiam nessa redondeza e o que mais motivava o coração deles? A idolatria. Lá na Síria, na Babilônia, eles adoravam diferentes deuses que não ouvem, não falam, não veem e não podem fazer nada por nós. Por isso que nós devemos conhecer a palavra e entender
que só a Deus nós devemos adoração. A Bíblia nos ensina que não existe nenhum outro Deus além do nosso Senhor. O próprio Deus disse isso. Mesmo eles tendo sido ignorantes, utilizando ídolos para adoração, entristecendo o coração de Deus. É importante a gente falar uma curiosidade. Muitas vezes quando nós vamos escrever o nome de Deus, Deus, o nosso Deus, nós sempre usamos a letra maiúscula. Outros deuses, os deuses falsos, a gente vai usar a letrinha minúscula. É uma forma de diferenciar também quando nós estamos escrevendo quem é o Deus verdadeiro, o nome do nosso Deus. E aí, quem entendeu a lição? Só existe um único Deus verdadeiro. Eu creio nisso. E por isso, nós devemos dedicar o nosso melhor ao nosso Deus. E eu aí estava pensando, tem tanta coisa que chama a nossa atenção, que atrai a nossa atenção, interesse, tomam boa parte do nosso tempo. Será que às vezes a gente não está usando essas coisas de uma forma exagerada, esquecendo que nós precisamos buscar mais o Senhor, conhecer mais a Deus? Eu gosto de ver TV, tenho certeza que muitos de vocês gostam também de brincar de videogame, assistir filmes, desenhos, brincar no TikTok, visitar o Instagram, mandar o WhatsApp, ficar ali sempre conectado. Isso é legal, mas cuidado, isso não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Deus é que é o dono da nossa vida, a Ele nós devemos adoração. E é importante a gente investir tempo conhecendo a Deus e aprendendo a amá-lo. Sabe por quê? Porque Ele merece o melhor de nós. Então você, mesmo criança, mesmo pequeno, aprenda um pouco mais de Deus. Ouça com mais atenção e carinho quando a sua mãe ou seu pai te ensinarem alguma verdade bíblica. Ou leia você mesmo, busque conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Ore, peça a Deus que toque no seu coração de uma forma especial, para que você sinta alegria e prazer em conhecer o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que nos ensine cada dia a amar e obedecer a tua lei e que possamos agradar sempre o Senhor e que o Senhor esteja sempre no primeiro lugar da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, até a próxima!